Então, nós falamos na última aula sobre o gênero conto e hoje vamos falar um pouquinho sobre o gênero crônica. Vamos ver que eles são gêneros primos, né? São bem parecidos, mas que têm algumas particularidades. E aí nós vamos ver isso agora, tá? Então, conceitualmente, a crônica literária é um gênero textual curto. Ele é escrito em prosa. O que que é um texto escrito em prosa? É um texto que não é escrito em versos e estrofes. Então, por exemplo, quando você tem lá um texto em prosa, você tem escrito do início até o final da linha, né? Do início até o final da linha. Quando é um texto escrito em versos e estrofes, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, você não escreve até o final da linha, né? Então, escrever em prosa é quando você não escreve em versos e estrofes. Geralmente a crônica, ela vai abordar fatos do cotidiano de uma forma muito leve, mas também tem algumas crônicas que trazem um processo reflexivo. Então, traz um fato do cotidiano e reflete sobre ela. Ou traz um fato do cotidiano e traz aí um humor, uma graça, né, uma crítica ou até uma poesia, dependendo do estilo do autor. Tem autor que tem crônicas mais humorísticas, tem autor que tem crônicas poéticas, outros que vão ter crônicas mais críticas, mais reflexivas, e aí a gente vai observar algumas delas. Como eu já falei para vocês, eu preparei um material que vou compartilhar no grupo, com algumas crônicas para a gente ler de vários autores assim que são bem conhecidos na literatura brasileira e é bem interessante para a gente compartilhar. As características das crônicas, vocês vão perceber que são bem parecidas com as características do conto, né? Então, é texto curto, do mesmo jeito que o conto, né? Apenas uma ação, todo o enredo se desenrola, né, em apenas um acontecimento. Um texto, a diferença do conto e da crônica é que o conto ele vai ter uma linguagem, ele pode ter uma linguagem mais densa, né? Mais caprichada, mais rebuscada, mas a crônica, ela tem uma linguagem mais leve, mais simples. Por quê? Porque ela veio do jornal, e o jornal tem essa linguagem meio do dia a dia. Então, é um tom mais aproximado da fala, mais acessível ao seu interlocutor. Então, pode ser uma linguagem, inclusive, coloquial, que é essa linguagem que a gente usa para falar no dia a dia. A coisa mais importante da crônica é isso aqui, gente, ó. Temas do cotidiano. Não existe crônica sem falar sobre alguma coisa do nosso dia a dia. E eu falei lá na aula de conto. Meu dia a dia é dia a dia de dona de casa, fazer comida, lavar roupa, cuidar de menino, né? Como professora, corrigir prova, tomar conta de prova, sala dos professores, fofoca na sala dos professores, briga na hora do intervalo, reclamação do lanche, né? Eu, como cristã, dia na igreja, ceia, batismo, escola bíblica dominical e são, né, cenas do meu cotidiano, como aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, festa de Natal, festa junina, né, as férias de junho, sempre é um fato do cotidiano, a crônica vai abordar. Uma questão muito importante é que a crônica vai trazer uma subjetividade, ou seja, subjetividade vem de sujeito, eu. Então, toda a crônica vai ter essa característica de imprimir a visão pessoal do autor sobre esse fato do cotidiano. Às vezes, ele vai trazer essa visão pessoal com humor, outras vezes com poesia e outras vezes também com ironia, tá? Mesmo assim, é uma narrativa bem mais leve, mesmo quando trata de temas sérios, é um tema mais leve e descontraído que o conto. Por quê? Porque tradicionalmente as crônicas, elas eram publicadas em jornais. E aí a imprensa, né, tem essa característica de ter uma linguagem mais próxima do seu interlocutor, porque senão a pessoa lê o jornal e não entende, né? Hoje em dia, a gente tem a crônica muito presente ainda em jornal e em revista, mas também em blogs, redes sociais, e também temos já publicações de livros específicos de crônicas, né? Antologias que a gente chama. Por exemplo, eu posso pegar vários autores, posso fazer uma antologia de crônicas dos nossos alunos. Vocês produzem as crônicas, eu seleciono assim as melhores e a gente publica um livro, né, com essa antologia. E outra característica importante, a última da gente aqui, é a efemeridade. O que que é uma coisa efêmera? Uma coisa passageira, né? Ela tem prazo de validade. Por exemplo, eu posso falar sobre um tema
hoje que amanhã não tenha mais relevância. Vocês já pensaram aqui no passado que a gente tinha internet de escada? Eu não sei se é do tempo de vocês, mas no meu tempo a gente tirava foto com máquina fotográfica e esperava, né, levar na loja para revelar. E muitas vezes acontecia da gente pegar aquele pacote de filme e ver que não ficou uma foto, porque todas as fotos foram queimadas. Então, eu poderia fazer há 20 anos, eu poderia fazer uma crônica sobre esse fato, né? Uma coisa engraçada, tipo assim, eu fui para uma viagem, né? Gastei uma nota, passei horas e horas tirando foto, em vez de me divertir, eu só queria tirar foto. E quando eu cheguei em Feira de Santana, levei lá o meu rolo de filme, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, era um rolinho assim de ferro e tinha um monte de plásticozinho transparente lá dentro. Quando eu levei, todas as minhas fotos tinham queimado. Pronto. Essa crônica bacana, tal. Mas hoje em dia, será que ela valeria? Vocês iriam entender essa crônica? Não. Porque é efêmero, né? Passou. Hoje em dia, passarinho, deixa eu terminar de dar aula, por favor. Hoje em dia, a gente não tem mais esse tipo. A gente tira uma foto e a gente já olha aqui na tela, não gostei, vou apagar. Tira outra. Não gostei, vou apagar, tira outra. Então, quando a gente tem uma tecnologia avançando muito rapidamente, eu posso fazer, por exemplo, uma crônica falando do Orkut. Orkut já passou há muito tempo. Ou então eu faço uma crônica falando sobre os namoros, né, no Instagram. E daqui a 20 anos, será que ainda vai ter Instagram? Né? Ou sobre as aulas na Covid, uma crônica sobre a Covid-19. Nós vivemos a Covid, mas os nossos filhos, os meus não, mas os de vocês, que são ainda adolescentes, crianças, será que eles vão saber o que é Covid? Se eles não estudarem história, eles não vão saber, né? Então, a crônica, ela é efêmera, porque a matéria-prima dela são assuntos do dia a dia, e o nosso dia a dia muda, nós mudamos, né? E aí eu trouxe aqui também aquele painel diferenciando conto e crônica. Já falei aqui que o conto é essa narrativa mais curta também, igual a crônica, mas ele é mais denso, né? Ele também não é focado no mundo real, ele pode ser também inverossímil. Já a crônica, ela tem que ser verossímil, ela tem que ter, a matéria-prima dela tem que ser um fato do dia a dia. É também um texto curto, mas ele é muito mais subjetivo, ou seja, ele vai trazer a primeira pessoa impressa ali, o eu daquele autor, né? Ele não vai seguir uma estrutura muito rígida, mas ele tem esse tom mais pessoal. Agora, a gente também tem que diferenciar a crônica literária da crônica jornalística, porque ainda existem as crônicas no jornal, né? Enquanto a crônica literária vai ter essa questão mais subjetiva, às vezes com humor, poesia, a gente vai ter a crônica jornalística com um caráter informativo, e ela tem esse quê de análise, de ponto de vista, de opinião. Então, a gente tem ali traços da narração, traços da descrição, que são tipologias textuais, mas provavelmente vamos ter também uma pitadinha de texto dissertativo. Né? Por quê? Porque o autor ali vai trazer uma opinião sobre aquele determinado fato da atualidade. Mas uma coisa que não muda é que ele tem um compromisso com a realidade, com o dia a dia. E aí temos os elementos que, na maioria deles, se perpetuam, né? O enredo, que é aquela história. Então, vamos lá, você lá no tal quer escrever uma crônica. Vamos fazer o esqueleto da sua crônica. Sobre o que é que você vai escrever? Qual é a situação inicial? Qual é o conflito? Qual é o fato do cotidiano, né? A sua vida, o que é que acontece na sua vida, alguma coisa que aconteceu na sua vida que é engraçado, que foi engraçado, você quer contar. Pronto, temos o fato do cotidiano, como é que começa, qual é o conflito, qual foi a parte que ficou assim mais difícil aquele conflito, né? E qual foi o desfecho, como é que você resolveu aquele conflito? Quais são os personagens, né? Quem é que vai participar da história? Onde é que acontece essa história? Como é que é esse espaço? Quando acontece essa história? Né? Essa história, ela tem
essa narração linear, esse tempo cronológico, ou você faz flashbacks, você faz avanços e retrocessos na narrativa. Esse narrador aí é você que conta, é outra pessoa que conta, é o narrador personagem, o observador, né? Esse clímax, qual é esse momento assim de impacto, de tensão? Qual é o desfecho, né? Que pode ser aberto, mas o mais importante é que ele seja surpreendente também, tá? E o elemento mais importante é essa temática do dia a dia que eu já falei para vocês, tá? Uma abordagem aí do cotidiano. E aqui eu trouxe os tipos de crônica que a gente pode fazer, tá? Primeiro, a crônica jornalística, que é essa crônica aqui que vai trabalhar com temas da atualidade. Então, o suporte aqui que a gente pode analisar para criar uma crônica jornalística, o suporte de pesquisa, são jornais mesmo, né? A gente está pegando o jornal, está observando ali algum fato que aconteceu na semana e a gente escreve um texto falando sobre aquilo ali, dando nossa opinião. Agora, a gente tem que ter cuidado para ele não ir muito para o lado do texto dissertativo, do artigo de opinião, porque a crônica, ela é mais leve, ela se preocupa em narrar um fato, então tem que ter a narração, a história, né? Tem que ter a contação da história com aqueles elementos, personagens, tempo, espaço. Já o artigo, não. O artigo, ele só dá opinião. Pode até trazer alguma coisa narrativa para servir de exemplo, mas o foco não é a narração. Temos também uma crônica histórica. Por exemplo, eu criei uma crônica falando lá sobre um fato da minha infância. E essa crônica é uma crônica histórica, foi um fato, um acontecimento da minha vida, mas eu também posso pegar acontecimentos históricos do Brasil, da Bahia, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma crônica sobre Maria Quitéria, né? Maria Quitéria, a gente pode pegar algum fato do cotidiano dela, ou até inventar que a crônica, ela pode ter alguns traços assim de ficção, mas o mais importante é a gente pegar uma coisa que aconteceu na vida dela, né? E aí a gente cria essa história, né? E por último aqui, a crônica humorística. Eu acho que é a que mais faz sucesso, é a crônica humorística. Eu não coloquei aqui a crônica poética, mas existe esse outro tipo de crônica que, é, além de trazer esses aspectos da sociedade, né, do dia a dia, também traz com aqueles elementos poéticos, figuras de linguagem, metáforas, polissemia, expressão do sentimento. Então, tem muito mais a ver com aquele conto psicológico, né? É uma crônica mais psicológica. Já a crônica humorística, ela vai trazer ironia, humor, né? Nessa crítica desses aspectos sociais. E aí, a gente encerra aqui. Ah, esqueci. Não, gente, aqui ficou da outra aula, né? Mas a gente encerra aqui hoje. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, já falei para vocês. E hoje é nossa última aula, tá? Próximo encontro, que eu vou marcar provavelmente para segunda-feira, a gente vai ver a questão da performance. O que que é a performance? É a forma de você declamar sua poesia, o seu conto, a sua crônica. E eu também estou querendo fazer uma aula sobre cordel, né? Porque é um outro gênero que é bem bacana também, que a gente pode trabalhar, certo? Eu vou encerrar aqui nossa gravação e vou deixar para vocês fazerem perguntas.